Ética Nicômaco, livro 1, capítulo 1. Começa assim: toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam um bem qualquer. E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Vou repetir. Toda arte e toda a investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam um bem qualquer. E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Para começo de conversa, existem 3 coisas importantes que precisam ser assinaladas já de começo. Toda arte, toda investigação, bem como toda ação e toda escolha. Aqui ação e escolha colocamos num grupo só de coisas. Vocês percebam, Aristóteles é um autor sistemático. Isto é, o pensamento de Aristóteles forma como que um sistema. Nós estamos aqui falando da ética. Vocês vão perceber que no desenvolvimento da teoria ética de Aristóteles, ele está lançando mão de conceitos de metafísica, de conceitos de física, de conceitos de psicologia, de conceitos de, enfim, de conceitos que foram desenvolvidos por ele em outras obras. Por isso que ele é um autor sistemático. O pensamento dele forma um sistema. As diferentes obras, as diferentes disciplinas com que ele se ocupou, formam como que uma unidade. E essas coisas vão se entrelaçando, se entrecruzando. Por isso que se torna um pouco mais difícil, às vezes, nós fazermos uma leitura de um autor como Aristóteles. Pois bem, essas primeiras palavras contidas aqui, toda arte, toda investigação, toda ação e toda escolha, já estão fazendo referência a um conteúdo anterior que foi trabalhado por Aristóteles na metafísica, a saber, a divisão das ciências. As ciências para Aristóteles estão divididas em ciências teoréticas, ciências pragmáticas e ciências poéticas. As ciências teoréticas são as ciências especulativas, isto é, investigativas. Daí a palavra investigação aqui. As ciências práticas têm a ver com a ação, têm a ver com a ética e com a política. Daí conter aqui a expressão toda ação e toda escolha. As ciências poéticas têm a ver com aquilo que se faz, com a arte no sentido do artesanato, com a arte no sentido daquilo que é feito pelo engenho humano, digamos assim, aquilo que é feito pela empresa humana. Daí a palavra arte. Então, quando Aristóteles fala de toda arte, toda investigação, bem como toda ação e toda a escolha, ele está falando de todas as ciências. Ele está falando das ciências teoréticas, que aqui está expresso através da palavra investigação, das ciências pragmáticas, aqui expressas através das palavras ação e escolha, e das ciências poéticas, aqui expressas através da palavra arte. Aristóteles está falando de todas as ciências. Pois bem, o que é que tem em todas as ciências? Todas as ciências visam um bem qualquer. Todas as ciências visam um bem qualquer. E mais, por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem. Então, existe aqui uma comparação entre bem e aquilo a que as coisas tendem. O que é aquilo a que as coisas tendem? É a finalidade que as coisas têm. Quais são as 4 causas, segundo Aristóteles? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa final diz alguma coisa a respeito da finalidade das coisas. Qual é a finalidade de um livro? Qual é a finalidade de uma caneta? Qual é a finalidade de uma garrafa d'água? Enfim, qual é a finalidade de uma videoaula? Isso diz, a finalidade, a causa final diz respeito à finalidade das coisas. Quando Aristóteles diz que todas as ciências, a arte, a investigação, a ação e escolha, tendem a alguma coisa, significa que todas as coisas têm uma finalidade. Todas as ciências, toda a arte, toda a investigação, toda a ação e toda a escolha tem uma finalidade. E a finalidade dessas coisas, como diz aqui o texto, aquilo a que as coisas tendem é um bem. Essa é a primeira ideia importante que nós precisamos reter. Todas as ciências têm uma finalidade. E a finalidade das coisas, a finalidade de todas essas ciências é um bem. Aristóteles, isso logo no comecinho do capítulo 1 do livro 1.
Em seguida, Aristóteles vai fazer uma distinção entre bens subordinados e bens subordinados ou bens intermediários e bens finais ou bens em si mesmo. Ele vai dizer assim, ó, quando vocês lerem isso aqui, vocês vão entender melhor. Eu queria chamar a atenção principalmente para esse início do capítulo 1. O que são bens subordinados? Por exemplo, vocês são estudantes de filosofia, eu também, em nível de pós-graduação, mas sou estudante de filosofia. Bem, qual é a finalidade de estudar filosofia? Alguém poderia responder imediatamente, ora, formar-se em filosofia. Mas eu pergunto para vocês, para que formar-se em filosofia? Vejam, essas perguntas, elas refletem exatamente o que é uma causa subordinada, ou melhor, o que é uma finalidade subordinada e o que é uma finalidade última em si mesmo. Formar-se em filosofia, bom, a ação é estudar filosofia. Formar-se em filosofia não é uma finalidade em si mesmo. É uma finalidade subordinada, é uma finalidade instrumental. Existe uma finalidade última para formar-se em filosofia? Alguém pode dizer, não, eu quero formar-me em filosofia para poder entrar no programa de pós-graduação. Mas isso ainda é uma finalidade subordinada. Alguém pode dizer, eu quero formar-me em filosofia para poder ser professor de filosofia. Mas isso ainda é uma finalidade subordinada. Mas alguém pode dizer, não, eu quero estudar filosofia para formar-me em filosofia, para entrar num programa de pós-graduação em filosofia, tornar-me professor em filosofia, mas a finalidade última de tudo isso é buscar o conhecimento. Bom, aí nós encontramos uma finalidade última para estudar filosofia. Percebam que entre uma ação, estudar filosofia, e a sua finalidade última, que é buscar o conhecimento, existem finalidades intermediárias, finalidades instrumentais, finalidades subordinadas, que é formar-se, que é entrar num programa de pós-graduação, que é tornar-se professor de filosofia. Mas a finalidade última é a busca pelo conhecimento. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês. O que Aristóteles está dizendo com essa distinção entre finalidade última e finalidade subordinada? Ele vai dizer, somente a finalidade última é uma finalidade em si mesma. E somente a finalidade última é um bem em si mesmo, isto é, o bem supremo. Fiquem com essa distinção em mente, porque isso vai voltar em seguida. Se existem, agora já estou citando o início do livro 2, ou melhor, o início do capítulo 2 do livro 1. Se existem, então, para as coisas que fazemos, algum fim que desejamos por si mesmo, veja bem, se existem, então, para as coisas que fazemos, por exemplo, estudar filosofia, algum fim que desejamos em si mesmo, por exemplo, a busca pelo conhecimento, e tudo o mais é desejado por causa dele, qual é o tudo mais? Graduar-se, entrar num programa de pós-graduação, tornar-se professor. E nem toda coisa escolhemos visando outra. A busca do conhecimento, ela não é buscada visando uma outra coisa. Ela é buscada visando a própria busca do conhecimento. Evidentemente, tal fim deve ser bom. Ou melhor, corrigindo, evidentemente, tal fim deve ser o bem. Ou melhor, o sumo bem. Vou repetir. Se existem, então, para as coisas que fazemos, algum fim que desejamos por si mesmo, e tudo mais é desejado por causa dele, e se nem toda coisa escolhemos visando outra, evidentemente, tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo bem. Então, nós estamos aqui em posse de algumas distinções preliminares que vão ser muito importantes para nós entendermos aonde que Aristóteles quer chegar nesse livro 1 da Ética Nicômaco. Resumindo, toda arte, toda investigação, toda ação e toda escolha, isto é, as ciências poéticas, as ciências teoréticas e as ciências práticas, possuem uma finalidade. Tudo que se possa fazer possui uma finalidade. E esta finalidade é um bem. Todavia, entretanto, contudo, esses bens podem ser intermediários ou finais. Os intermediários são meios para se atingir o bem final, a finalidade última. E a finalidade última, ela é um bem em si mesmo. Ela é uma finalidade que se justifica em si mesmo. E aquilo que se justifica em si mesmo, guardem bem isso. Aquilo que se justifica em si mesmo, aquilo que tem uma finalidade de ser em si mesmo, aquilo que não é buscado em razão de uma outra coisa, mas que é buscado em razão de si mesmo, isto é o bem supremo, isto é o sumo bem. Pois bem, meus caros, se tudo tem uma finalidade, se toda ação
tem uma finalidade, eu pergunto para vocês, qual é a ação principal que nós realizamos? Antes mesmo de comer, de dormir, de caminhar, de enxergar, qual é a ação fundamental que nós fazemos? Pelo próprio fato de sermos seres vivos, qual é a ação fundamental que nós fazemos? Viver. Esta é a ação fundamental. Pelo simples fato de estarmos vivos, nós podemos não fazer mais nada, mas ao menos o viver nós vivemos. Nós realizamos a ação de viver. Esta é a ação fundamental que nós realizamos. Pois bem, aí está a pergunta. Qual seria a finalidade última do viver? Veja que nós estamos aqui, Aristóteles não está colocando essa pergunta exatamente nos termos como eu estou formulando. Eu estou fazendo uma interpretação, não é propriamente uma interpretação, estou explicando de uma forma um pouco mais acessível o que Aristóteles está dizendo, mas é exatamente isso que ele quer dizer, mas não exatamente com essas palavras. Veja que nós estamos diante de uma das perguntas filosóficas mais importantes e que talvez tenham mais intrigado os filósofos ao longo de toda a história da filosofia. Qual é a finalidade de estarmos vivos? Qual é a finalidade desta ação fundamental que nós realizamos, que é viver? No início do livro 4, no início do capítulo 4 do livro 1, estamos sempre no livro 1, viu? No início do capítulo 4 do livro 1, Aristóteles começa a circunscrever esse problema, tentando encontrar qual seja a finalidade desta ação fundamental, que é a ação de viver. O Aristóteles ele se dispersou um pouquinho aqui no final do capítulo 2 e no capítulo 3, então ele começa o livro do 4 dizendo, retomando a nossa investigação, tendo em vista o fato de que todo conhecimento e todo trabalho visa algum bem, tudo visa algum bem, tudo visa alguma finalidade. Aqui bem e finalidade são sinônimos para Aristóteles. Procuramos determinar o que consideramos ser os objetos da ciência política e o mais alto de todos os bens que se pode alcançar pela ação. Qual é o mais alto de todos os bens que se pode alcançar pela ação? Em outras palavras, continua Aristóteles. Em outras palavras, é o próprio Aristóteles dizendo, não é? Quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo, tanto as pessoas simples, quanto os homens de cultura superior, dizem que esse bem supremo, que esta finalidade última do viver, que é a ação fundamental que nós, enquanto seres humanos realizamos, tanto o vulgo quanto os homens de cultura superior dizem que esse bem supremo é a felicidade, ou em grego, a eudaimonia, e consideram que o bem viver e o bem agir equivalem a ser feliz. Então, veja bem, existe uma comparação entre finalidade e bem. O bem viver é ser feliz. Portanto, a finalidade última do viver é ser feliz. Porém, aí que está a questão. É muito simples dizer que a finalidade última do viver é ser feliz. Porém, divergem a respeito do que seja a felicidade. Já que o vulgo, ou nós diríamos hoje numa linguagem politicamente mais correta, as pessoas do senso comum têm uma opinião diferente da opinião dos sábios em relação ao que seja a felicidade. A maioria das pessoas, eu continuo lendo Aristóteles no capítulo 4 do livro 1, a maioria das pessoas pensa que se trata de alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras. Ora, 3 possibilidades foram dadas aqui a respeito do que possa ser a felicidade. O prazer, a riqueza ou as honras, embora também discordem entre si. E muitas vezes o mesmo homem a identifica com diferentes coisas, dependendo das circunstâncias. Com a saúde quando está doente ou com a riqueza quando é pobre. Conscientes, porém, da própria ignorância, admiram aqueles que propõem algum ideal grandioso e inacessível à sua compreensão. Ora, há quem pense que a parte desses numerosos bens, atenção aqui, há quem pense que a parte desses numerosos bens existe um outro que é bom por si mesmo e que também é a causa e a bondade de todos os outros. Seria talvez infrutífero examinar todas as opiniões que têm sido sustentadas a esse respeito. Basta considerar as mais difundidas ou aquelas que parecem ser mais razoáveis. Então, vou destacar algumas coisas aqui. Ao longo do capítulo 5,
Basicamente, Aristóteles vai retomar essas possíveis definições de felicidade como prazer, riqueza e honras, para chegar à conclusão de que efetivamente nenhuma delas é uma boa definição de felicidade. Isso é o que vocês vão encontrar no capítulo 5. Nem o prazer é uma boa definição de felicidade, nem a honra é uma boa definição de felicidade, a busca pela honra não é a busca pelo prazer, nem mesmo a busca pelo dinheiro. Por quê? Com um pouquinho de criatividade, vocês já vão perceber por que esses 3 candidatos não são bons candidatos à definição de felicidade. Porque ninguém busca o prazer em si mesmo. O prazer não tem uma finalidade em si mesmo. Ninguém busca a honra em si mesma. A honra não tem uma finalidade em si mesma. E a mesma coisa, ninguém busca o dinheiro em si mesmo. O dinheiro não é uma finalidade em si. Se busca o prazer com vistas a uma finalidade outra. Se busca a honra, se busca o dinheiro com vistas a uma finalidade outra. Portanto, lembra como nós falávamos no começo? Prazer, honra e dinheiro são bens instrumentais. São finalidades subordinadas, que se prestam a uma outra finalidade, que por sua vez é final, que por sua vez é última, que por sua vez se justifica em si mesma, que por sua vez é o bem supremo. A felicidade precisa ser uma coisa, Aristóteles vai dizer agora em seguida, uma coisa desta natureza, que é buscada em si mesma e não em razão de uma outra coisa. Ora, se o dinheiro, se o prazer, se a honra são buscados em razão de uma outra coisa, eles não são a felicidade. Eles são instrumentos para a felicidade, mas não são a felicidade. Pois bem, aqui no livro, eu sempre digo livro, no capítulo 6 do livro 1, Aristóteles vai retomar o final daquela citação que eu fiz. Eu citei para vocês há pouco o início do capítulo 4, onde ele apresentou esses candidatos, aqui é a felicidade, prazer, riqueza e honras. No capítulo 5 ele disse por que esses três candidatos não cumprem esse critério da finalidade última, do bem supremo. Mas no final daquela citação que eu fiz para vocês, do início do capítulo 4, ele dizia assim, há quem pense que a parte desses numerosos bens que nós vivemos aqui, nessa vida terrena, nessa vida que nós temos aqui, não quero usar a palavra vida terrena para não pressupor aqui esse elemento platônico de uma vida, mas é justamente aqui que Aristóteles está, é justamente esse o interlocutor de Aristóteles, é Platão. Há quem pense que a parte desses numerosos bens que existem aqui, existe um outro que é bom em si mesmo. E aqui tem que ter cuidado para não confundir bom em si mesmo com um bom que é buscado em função de si mesmo. Bom em si mesmo aqui se refere ao bom com B maiúsculo, a ideia de bom existente no mundo das ideias. É diferente do bom de uma coisa que é boa em si mesma, porque ela é a razão de ser em si mesma, porque ela é a finalidade de si mesma. É diferente dizer bom em si mesmo nesse sentido, do bom com B maiúsculo em si mesmo, que é a ideia de bom que existe no mundo das ideias. Então, no capítulo 6, que eu não vou entrar em detalhes aqui, Aristóteles basicamente vai criticar essa teoria de Platão, de que existe um bom em si mesmo, que é uma ideia de bom, que está lá nesse mundo inteligível, nesse mundo das ideias, que é praticamente uma coisa inatingível. Até vou fazer uma citaçãozinha aqui, O mesmo acontece no que se refere, no finalzinho do capítulo 6. O mesmo acontece no que se refere à ideia de bom, ou de bem. Ainda que exista um bem único, que seja universalmente predicável, ou predicado para todos os bens particulares, ou capaz de existir separado lá no mundo das ideias, e independentemente, esse bem não poderia, é evidente, ser realizado ou alcançado pelo homem. O que buscamos aqui é algo atingível. Por isso se fala do amor platônico, do bem platônico, da justiça platônica. É uma coisa inatingível, que está no mundo das ideias. Aristóteles está falando aqui, nós estamos procurando um bem supremo, uma finalidade em si mesma, uma felicidade para a vida humana que é atingível. Não uma coisa platônica, isto é, inatingível. Então, basicamente, no capítulo 5 e no capítulo 6, ele está refutando aqueles elementos que ele apresentou no início do capítulo 4. Os candidatos possíveis à felicidade, prazer, riqueza e honras, etc. E depois, no finalzinho daquele primeiro parágrafo do capítulo 4, essa perspectiva platônica da existência de um bem em si. Pois bem, agora nós estamos chegando no cerne do capítulo, ou melhor, no cerne do livro, que é o capítulo 7,
aonde Aristóteles efetivamente vai dizer o que é felicidade. Vai dizer efetivamente em que consiste a felicidade para o ser humano. Começo lendo Aristóteles. Voltemos novamente ao bem que estamos procurando e indaguemos o que ele é. Ele se mostra diferente nas diversas ações e artes. Sim, cada ação tem uma finalidade, tem um bem diferente. É diferente na medicina, na estratégia e assim em todas as demais artes. O que é então o bem de cada uma delas? Será aquilo em cujo interesse se fazem todas as outras coisas? Na medicina, ele é a saúde. Na estratégia, que estratégia militar, não é? É a vitória. Na arquitetura, uma casa, construção de uma casa. E assim sucessivamente em qualquer outra esfera de atividade. Em qualquer outra esfera de atividade, ele é a finalidade em todas as ações e propósitos, pois é por sua causa que os homens realizam tudo mais. Veja o que Aristóteles está dizendo. A saúde, que é a finalidade da medicina, a estratégia, a vitória, que é a finalidade da estratégia, ou a construção de casas, que são, digamos assim, a finalidade da arquitetura, não são ainda assim o fim último da medicina, da estratégia e da arquitetura. Porque qual é a finalidade de se construir uma casa? Qual é a finalidade de se obter uma vitória? Qual é a finalidade da saúde física e mental? Em última análise, sempre é a felicidade. Porque na guerra ou na derrota, na doença e debaixo da ponte, até que prove o contrário, é bastante difícil de alguém ser feliz. Então, todas essas finalidades aqui ainda são finalidades subordinadas. Se, pois, existe uma finalidade visada em tudo o que realizamos, né, se existe uma finalidade última na medicina, além da saúde, na estratégia, além da vitória, na arquitetura, além da construção das casas, se existe, pois, uma finalidade última em tudo o que fazemos, tal finalidade será o bem atingível pela ação. E se há mais de uma, serão os bens atingíveis por meio delas. Portanto, se há somente um fim absoluto, será esse o que estamos procurando. Esse fim último, absoluto. E se há mais de um, o mais absoluto de todos será o que estamos buscando. Chamamos aquilo que merece ser buscado por si mesmo. Vejam quantas vezes eu repeti essa expressão. Aquilo que é buscado por si mesmo. Aquilo que se justifica em si mesmo. Aquilo que é um bem em si. Diferente do bem em si, ideia de bem de Platão. Mas aquilo que é um bem buscado em si mesmo. Que tem uma finalidade de ser em si mesmo, né? Chamamos aquilo que merece ser buscado por si mesmo mais absoluto do que aquilo que merece ser buscado por causa de uma outra coisa. E aquilo que nunca é desejável no interesse de outra coisa, chamamos mais absoluto do que as coisas desejáveis, tanto em si mesmas, como no interesse de outra coisa. Por isso chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de outra coisa. Aristóteles está chamando atenção dando a importância para aquilo que é buscado em si mesmo, que é o absoluto, que é o bem supremo e que é a finalidade última. Ora, aqui estamos chegando no cerne da discussão. Ora, parece que a felicidade, em grego, eudaimonia, acima de qualquer outra coisa, é considerada como esse sumo bem. Ela é buscada sempre por si mesma e nunca no interesse de outra coisa. Enquanto a honra, o prazer, a razão e todas as demais virtudes, ainda que as escolhamos por si mesmas, fazemos isso no interesse da felicidade, como eu expliquei a recém, pensando que, por meio delas, seremos felizes. Mas a felicidade ninguém escolhe tendo em vista outra virtude, nem, de uma forma geral, qualquer coisa além dela própria. Vou repetir essa citação. Ora, parece que a felicidade, acima de qualquer outra coisa, é considerada como esse sumo bem.
Ela, a felicidade, é buscada sempre por si mesma e nunca no interesse de uma outra coisa. Enquanto a honra, o prazer e a razão e todas as demais virtudes, ainda que as escolhamos por si mesmas, fazemos isso no interesse da felicidade, pensando que por meio delas quem? O prazer, por meio da razão, da honra e das demais virtudes, que por meio delas seremos felizes. Mas a felicidade, ninguém a escolhe tendo em vista alguma outra virtude ou alguma outra coisa qualquer, nem de uma forma geral, qualquer coisa além dela própria. A mesma conclusão o raciocínio parece levar, considerando sobre o ponto de vista, sobre o ângulo da autossuficiência, visto que o bem absoluto é considerado autossuficiente. Aquilo que é buscado em si mesmo deve ser autossuficiente, no sentido de que se basta a si mesmo. A felicidade é esta coisa que se basta a si mesmo. Definimos a autossuficiência como aquilo que, em si mesmo, torna a vida desejável, por não ser carente de nada. E é desse modo que entendemos a felicidade. Além disso, a consideramos a mais desejável de todas as coisas, e não como um bem entre tantos outros bens, pois, em caso contrário, é evidente que ela se tornaria mais desejável mediante a adição até do menor bem que fosse, uma vez que desta adição resultaria um bem maior, e quando se trata de bens, é sempre mais desejável maior. Assim, a felicidade é algo absoluto, autossuficiente e a finalidade da ação, de toda e qualquer ação que possa ser feita, e inclusive da ação fundamental que nós realizamos pelo simples fato de estarmos vivos, a ação de viver. A finalidade do viver humano é a felicidade. Este é o fim último da ação humana. Vamos fazer um resuminho do que nós falamos até agora. Isso serve... Vocês percebam que eu estou fazendo com vocês aqui um exercício de leitura. Eu estou lendo e explicando. Conforme vocês leem uma obra filosófica, é mais ou menos isso que vocês devem fazer. Ir lendo, fazendo relações com uma coisa, com outra. No caso de um autor sistemático como Aristóteles, tentar relacionar com as outras obras que o autor escreveu. Para isso precisa ter lido as outras obras que o autor escreveu, naturalmente, não é? E tentando fazer links, etc. E tentando explicar mentalmente para si mesmo o que o autor quis dizer. Então, depois que se lê um tanto de páginas, é bom fechar o livro e se perguntar, afinal de contas, o que o autor quis dizer até aqui? E aí então, como que colocamos um degrau, e a partir daquele degrau, então, seguimos para o próximo. E assim sucessivamente. Não adianta ler uma obra toda, de começo a fim, e não entender nada. Não, vamos entendendo de parte por parte, vamos colocando degrau por degrau, e aí vamos construindo. Então vamos fazer um pequeno resuminho aqui do que a gente falou até agora, para a gente ver mais ou menos onde é que a gente anda, para não perder o fio da meada, como se diz, e vamos colocar depois mais um tijolinho em cima para coroar, o corolário desse raciocínio todo de Aristóteles. Nós ainda não chegamos na conclusão, vamos chegar agora em instantes. Pois bem, nós começamos dizendo que todas as ciências... isso eu já estava explicando, né? Aristóteles fala de todas a arte, a investigação, a ação e a escolha. Nós já mostramos que isso se refere a todas as ciências, as teoréticas, as práticas e as poéticas. Todas as ciências têm uma finalidade. Já vimos que esse ter uma finalidade, que ali está escrito aquilo a que as coisas tendem, isso está fazendo referência à causa final, que são as 4 causas de Aristóteles. A causa formal, a causa primeiro material, formal, eficiente e final. Então, existe uma causa final para todas as coisas, para todas as ciências. Pois bem, dentre essas causas finais, dentre essas finalidades, algumas são intermediárias. São bens parciais, digamos assim. São bens que se prestam a uma outra coisa. Mas existem, por sua vez, causas que são finais, extremamente finais. Finalmente últimas, digamos assim. Que são desejáveis em si mesmo. E estas se caracterizam como o bem supremo. Tá? Então, essa é a primeira parte do raciocínio.
Qual seria, então, a finalidade última, não as finalidades intermediárias, mas a finalidade última, o bem supremo desta ação fundamental, que é a ação de viver? Em outras palavras, qual seria a finalidade última, qual seria o bem último da nossa existência, da vida, enfim? A felicidade, Aristóteles diz. Por que a felicidade? Porque a felicidade é a única coisa que é buscada em si mesma. É a única coisa que é finalidade de si mesmo. Enquanto todas as demais coisas que nós possamos buscar são buscadas em vista da felicidade. A felicidade não, ela é buscada em si mesma. Então todas as coisas visam a felicidade. Pois bem, até aqui nós chegamos. Mas nós precisamos dar mais um passo. Aristóteles não encerra por aí. Seria muito simples nós pararmos por aqui. Eu cito Aristóteles mais ou menos no meio do capítulo 7 do livro 1. Aristóteles diz: mas dizer que a felicidade é o bem supremo, talvez pareça uma trivialidade, ficando ainda por explicar mais claramente o que ela seja. E para tanto parece-nos que a tarefa seria mais fácil se pudéssemos determinar primeiro qual a função do homem. Apareceu um conceito novo aqui que até então não tinha aparecido. Qual a função do homem? Nós estamos falando da felicidade do homem, do ser humano, da pessoa humana. Para que nós possamos saber em que consiste exatamente essa felicidade, nós precisaríamos determinar qual seja a função do homem. Pois, explica Aristóteles, da mesma maneira como para um flautista, um escultor ou um outro artista, e em geral para tudo que tem uma função ou atividade, considera-se o bem e a perfeição, considera-se que o bem e a perfeição residem na função. Então, a perfeição de um flautista é tocar bem uma flauta. A perfeição de um escultor é esculpir bem uma obra. Esta é a função do flautista. Esta é a função do escultor. Tocar flauta e esculpir. Considera-se, então, que o bem e a perfeição residem na função que é realizada por um artista ou por uma determinada ação. Como o homem, se ele tem uma função, seria aplicável o mesmo critério. Então, nós temos que encontrar qual seja a função específica própria do homem, para que nós possamos determinar, então, qual seja a sua perfeita forma de vida e, consequentemente, a sua finalidade última e a sua felicidade. Pois se dará, então, pergunta Aristóteles, o caso de que o carpinteiro e o escultor, ou melhor, que o carpinteiro e o curtidor de couro tenham certas funções e atividades, e o homem, enquanto homem, não tenha nenhuma que lhe seja própria? Terá ele nascido sem função? Pergunta Aristóteles. Ou deveríamos supor que, assim como o olho, a mão, o pé, e em geral cada parte do corpo tem uma função própria, o homem, do mesmo modo, tem uma função independente? O homem não teria uma função independente de todas essas? Qual será, então, essa função do homem? Aqui nós estamos aqui. Basta que nós digamos qual é a função do homem. Se o homem realizar a sua função, ele será feliz. A função do flautista é tocar flauta. A finalidade última da função do flautista é tocar flauta. Ele é um bom flautista quando bem toca flauta. Pois bem, precisamos saber qual é a função do homem. Uma vez que nós soubermos qual é a função do homem, se o homem fizer bem aquela que é a sua função, ele será feliz. Então, aqui, mais uma vez, Aristóteles recorre a conceitos que são desenvolvidos em outras obras. No caso, o De Anima, especificamente a tripartição da alma, que talvez vocês já tenham visto, vocês já viram algo parecido com isso em Platão, a divisão da alma. Aqui é um pouquinho diferente. Aristóteles divide a alma, 3 tipos de alma: a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional. A alma vegetativa, ela tem uma função específica, que é o crescimento e a nutrição, ou melhor, a nutrição e o crescimento. Todas as plantas, por exemplo, possuem alma vegetativa, porque todas elas se nutrem, nem que seja fazendo fotossíntese, ou extraindo sais minerais do solo, e crescem.
A função sensitiva, ela é específica dos animais como um todo, do gênero animal como um todo. Então, enquanto que as plantas só possuem a alma vegetativa, os animais possuem também a alma vegetativa e também a alma sensitiva, que é responsável pelo quê? Pela percepção. Um cavalo, uma vaca, um cachorro, ele é capaz de uma percepção sensorial. Mas o ser humano, além de possuir a alma vegetativa, que é própria das plantas, além de possuir a alma vegetativa e a alma sensitiva, que é comum a todos os animais, ele também possui a vegetativa, a sensitiva e, sobretudo, a alma racional. A racionalidade. Esta é, pois, a função específica do homem. A racionalidade. A presença da razão. O que distingue o ser humano de todos os outros animais e de todos os outros seres viventes é justamente a sua racionalidade. A função do homem é, portanto, o exercício, o uso da racionalidade, digamos assim. Continuo citando Aristóteles, mais ou menos sobre o meio, do meio para o final do capítulo 7. Vejam, estamos falando bastante sobre o capítulo 7, é o núcleo do argumento de Aristóteles. Se então a função do homem é uma atividade da alma que implica um princípio racional, e se dizemos que um homem, e um bom homem, por exemplo, tem uma função que é a mesma em espécie, e afirmamos que função própria do homem é uma certa espécie de vida, e esta é constituída por uma atividade ou por ações da alma que implicam um princípio racional, diferentemente dos demais animais e das plantas, e que a função de um bom homem é uma boa e nobre realização das mesmas. Veja bem, o que caracteriza o homem, a função própria do homem, é uma atividade, uma ação que implica um certo princípio racional. E a função de um bom homem é uma nobre realização dessas atividades pressupostas por esse princípio racional. Se qualquer ação é bem executada quando está de acordo com a excelência que lhe é própria. Se de fato é assim, repetimos, o bom homem vem a ser, o bem do homem vem a ser a atividade da alma em consonância com a virtude. E se há mais de uma virtude em consonância com a melhor, a mais completa entre elas é a que deve ser escolhida e preferida. Aqui aparece uma palavra nova, virtude. Aqui a gente pode se confundir, ele está falando que a função do homem é a racionalidade, que a vida boa e perfeita, etc., que se justifica em si mesmo, é a vida conforme a razão. Aí depois ele termina falando que então é a virtude. Por que mudou de razão para virtude? Nós temos que entender virtude aqui do sentido grego, como areté, como excelência. A excelência que significa a plena atualização. E aqui nós precisamos recorrer aos conceitos de ato e de potência de Aristóteles. Areté, excelência, virtude, aqui significa que uma potência é plenamente atualizada, que uma potência é plenamente elevada a seu ato, isto é, que uma potência é elevada à sua excelência. Pois bem, a racionalidade ela está em nós como potência, não ainda como ato. Nós temos, por meio da virtude, isto é, por meio da excelência, nós atualizamos, nós transformamos em ato esta faculdade racional que está em nós como potência. E então, parte para o próximo tópico da discussão de Aristóteles, que são as virtudes intelectuais e as virtudes morais. As virtudes intelectuais são, sobretudo, ou especificamente, essas virtudes que têm por objetivo fazer com que esta potencialidade racional, com que esta razão que está em potência, ela seja plenamente atualizada, isto é, desenvolvida, levada a ato e colocada na sua excelência máxima. Vejam, esse é o raciocínio de Aristóteles. Tudo tem uma finalidade, a finalidade última é o bem supremo, a finalidade última e o bem supremo da vida humana, do viver, é a felicidade. Para que nós saibamos qual é a felicidade efetivamente,
de uma determinada coisa. Nós precisamos saber qual é a função. A felicidade de um flautista, enquanto flautista, é tocar bem a flauta. A felicidade de um artesão, enquanto artesão, é esculpir bem, fazer bem a sua obra de arte. Mas do homem, enquanto criatura humana, cuja função fundamental que o distingue dos demais é a racionalidade, a sua felicidade está em levar à excelência aquilo que lhe é próprio, ou seja, a sua faculdade racional. Então nós temos aqui em Aristóteles uma espécie de racionalismo, eu diria, psicoantropológico, vamos dizer assim. Não é um racionalismo epistemológico como o de Descartes, em que a razão é colocada como fundamento de todas as coisas, como critério, inclusive, da própria existência. Eu penso, logo existo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de uma racionalidade, de um racionalismo, como elemento que distingue o homem de todas as coisas. O zoon logikon, né? O homem lógico, o homem racional, é o termo grego para isso. Então, esta é a função específica do homem, e o homem só será plenamente feliz se viver de acordo com esta vida racional. Agora eu vou tomar duas citações do último livro, do livro 10, do capítulo 7, e depois do capítulo 7, para encerrarmos a nossa discussão. E essas citações aqui resumem um pouco. Na verdade, todo o capítulo 6 do livro 10 é um resumo do que foi discutido aqui. Então vocês podem retomar isso aqui depois. Mas eu vou citar aqui o início do livro 7, o início do capítulo 7 do livro 10, no final da obra. Mas se a felicidade consiste na atividade conforme a virtude, será razoável que ela seja também uma atividade em consonância com a mais alta virtude. E essa será a virtude do que existe de melhor em nós. E isso que existe de melhor em nós, quer seja a razão, ou outras coisas, ou quer seja, Aristóteles explica, que é interessante, né? E isso que existe de melhor em nós, quer seja a razão, quer seja alguma coisa, alguma outra coisa, esse elemento que pensamos, ele não está dizendo que seja exatamente a razão. Pode ser a razão ou alguma outra coisa através da qual nós pensamos. Ele tá dizendo que essa função própria nossa é a faculdade intelectiva. Chame-se ela razão ou outra coisa qualquer. Enfim, sua atividade conforme a virtude que lhe é própria, então será a perfeita felicidade. Já dissemos antes que essa vida é uma vida contemplativa. Claro, uma vida conforme a razão tem que ser uma vida contemplativa, né? Uma vida de busca pelo conhecimento. Com efeito, e concluo com essa última citação, com efeito dir-se-ia que esse elemento é o próprio homem. A faculdade racional, ou chamem-se lá como quiser chamar, é o próprio homem, uma vez que é sua parte dominante e é a melhor entre todas as que o compõem. A razão é o que nós temos de melhor. Seria estranho, então, que o homem não escolhesse a vida do seu próprio ser, que é conforme a razão, mas a de outra coisa qualquer, conforme os animais que vivem só sensitivamente, e aí incluiríamos instintivamente, ou conforme as plantas que vivem vegetando, né? Nós podemos fazer mais do que simplesmente vegetar. E o que dissemos antes se aplica aqui. 2 pontos. Aquilo que é próprio de cada coisa lhe é, por natureza, o que há de melhor e de mais agradável. Aquilo que é próprio de cada coisa lhe é, por natureza, o que há de melhor e de agradável. Dessa forma, para o homem, a vida conforme a razão é a melhor e a mais agradável, pois a razão, mais do que qualquer outra, é o homem. Conclui-se daí que essa vida, a vida conforme a razão, é também a mais feliz. Muito obrigado, espero que vocês tenham se sentido provocados à leitura das obras dos próprios filósofos. A minha exposição foi muito superficial, eu apenas fui pensando alguns pontos do argumento. Se vocês não leram ainda, conforme eu pedi para vocês lá no início do vídeo, se não leram ainda essa obra, leiam agora.
porque não dá para se contentar só com isso que eu falei. Como eu disse, foi apenas um resumo, apenas um exercício de leitura, apenas algumas relações que eu fui fazendo, evidenciando o fio da meada, evidenciando a linha da argumentação de Aristóteles. Agora, debrucem-se sobre a obra, leiam e se deliciem com o próprio Aristóteles. Muito obrigado.